Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 164, de 180. Asseio verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Mercados sofrem fiscalização rigorosa, com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos, a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós novamente com o livro Palavras de Vida Eterna. Nesta lição 164 de 180, em que Emmanuel colocou o título de asseio verbal. Olha que interessante, asseio verbal. Higiene em nossas palavras. Ele utiliza uma passagem evangélica de Paulo de Tarso, onde, quando ele escreveu uma carta ao povo de Efésios, no capítulo 4, versículo 29, ele disse assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Olha que coisa magnífica, isso escrito há 2000 anos atrás, não é? Então ele incita os seus companheiros de fé, seus irmãos de fé,
para que não saia nenhuma palavra torpe. Consultando o Evangelho, nós veremos que a palavra torpe, no dicionário, diz que palavra torpe é aquela que contraria os bons costumes, aquela que é infame, é sórdida. Ou seja, é um palavrão, não é? É uma palavra que não dignifica, não ajuda, ela só perverte, ela só está num baixo nível moral. Então, o alerta de Paulo de Tarso é extraordinário. E agora ainda vem Emmanuel nos destrinchando o que pode acontecer com isso tudo, caso nós venhamos a utilizar palavras torpes, ou seja, as palavras infames e sórdidas. Diz Emmanuel, ele faz uma comparação da nossa boca com a higiene do nosso corpo. Ou seja, aquilo que nós falamos, que Paulo falou, não é, a respeito da fala, e fala os costumes, os hábitos dos humanos quanto à higiene do corpo, higiene das coisas. Então Emmanuel diz assim, quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Olha, isso ele falou naquela época, olha que extraordinário. Então, que foi psicografado esse livro. Desta forma, ele já dá para nós uma ideia de que, à medida que a evolução vai ocorrendo na sociedade, mais amplia a higiene, não é? Porque antigamente não se tomava banho, não é? Não comia com as mãos sujas, e até hoje ainda há pessoas que chegam no restaurante e comem com as mãos sem lavar. Então veja bem que nós estamos ainda caminhando para a higiene. Mas, diz Emmanuel, que reservatórios são tratados salvaguardando-se o asseio das águas. Ou seja, reservatórios de água, então, eles passam por asepsia, não é? De ano em ano nós temos que lavar a nossa caixa d'água, esvaziá-la e passar água sanitária, não é? Limpar, enfim esse nosso reservatório. Ele fala também, mercados sofrem fiscalização rigorosa com vista à pureza das substâncias alimentícias. Então o poder público, ele vai não somente nos mercados, como em outras repartições, vão ver ali os alimentos, se estão sendo bem acondicionados, não é? Se eles estão ficando na câmara fria, caso seja necessário, a limpeza, não é? Se não existe ratos, enfim. Muito bem. Ele continua dizendo, laboratórios são continuadamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados. Então, a fiscalização também, ela vai até os laboratórios, as clínicas médicas, não é? Para que não surjam ali medicamentos deteriorados, porque pode acontecer até de um vacilo. Uma vacina, por exemplo, estar vencida e ela ser ali aplicada no paciente. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. Então, essas instalações sanitárias, todos nós a mantemos, não é, bem limpas, salvo ainda algumas exceções que a gente vê, infelizmente. E Emmanuel então diz, diante disto, não é, será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruim moral? Ele está fazendo uma pergunta para mim, para você. Será que quando nós utilizamos uma palavra torpe,
uma palavra suja, infame, sórdida, um palavrão, não é? Que a gente costuma dizer. Será que se não exercemos a cautela, nós cairemos nesta ruína moral, não é? É o que ele afirma. Diz ele, nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Então, em outras palavras, ele está dizendo que nós seremos conhecidos por aquilo que falamos. E naturalmente fazemos. Porque não adianta você fazer uma coisa para uma pessoa e achar que aquilo não vai passar a ser conhecimento das outras pessoas. Então, nós seremos conhecidos. Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Continua dizendo ainda, nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Olha que coisa! E as pessoas não dão valor a isto, não preocupam com isto. Ele está dizendo que nossas frases, nossas palavras, são agentes de propaganda. Ou seja, elas estão propagando, estão dizendo os sentimentos que estão no ímã do nosso ser. Então, nós temos que ter o maior cuidado ao falar, como diz Paulo de Tarso. Porque Emmanuel está nos explicando aqui que quando falamos, estamos expressando os nossos sentimentos. Você pode até ser uma pessoa dissimulada, uma pessoa que prepara para falar, não é? As coisas, querendo esconder o verdadeiro teor do que ela pensa. Então ela fala palavras lindas e tal, etc. Mas um dia ela é descoberta. E o dia que ela for descoberta, aí você vai ver a mentira. Ela estava mentindo, não é? Então, são pessoas dissimuladas. Continua Emmanuel. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Então é isso que nós temos que manter na nossa mente. Então nossas frases caracterizam, pronto, ponto final. É preciso que nós tenhamos isso em nossas mentes. E ele fala assim, se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carregam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. E se forem indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplinas. E se azedas, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Aqui é muito importante que a gente possa repisar nisso. Ele dá alguns exemplos do teor de nossas palavras. Então, se nossas frases caracterizam o nosso sentimento, se elas forem respeitáveis, nós vamos chamar a atenção de pessoas respeitáveis. Se for menos dignas, nós vamos chamar a atenção e interesse dos menos dignos. Então, se você fala uma frase que possa roubar do outro, logo pessoas virão ao seu encontro para ajudar a roubar do outro. E é importante que nós saibamos que os nossos pensamentos se transformam em palavras. E os pensamentos vêm do sentimento. Então, quando nossos pensamentos, nossos sentimentos são verbalizados, eles vão atrair pessoas encarnadas e desencarnadas naquele mesmo nível vibracional. É o que Emmanuel está dizendo. Então, essa é a cautela que nós temos que ter. Por isso que Jesus disse,
orai e vigiai. E o vigiar é todo dia, vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, não é? Então ele diz ainda, se nós sintonizamos com pessoas, se nossas palavras, melhor dizendo, são palavras indisciplinadas, nós vamos sintonizar com pessoas sem disciplina. E vão se acercar de nós. Se são azedas, vai acontecer da mesma forma. Pessoas encarnadas ou desencarnadas vão se achegar a nós. Emmanuel, então, faz a conclusão dizendo: controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Então, ele está dizendo para que nós possamos o quê? Controlemos o verbo. Controlar significa vigiar mesmo. Para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Porque se nós não vigiarmos, quando vemos, já falamos. Ah, eu pensei sem falar. Eu não pensei para falar, melhor dizendo, não é? Algumas pessoas falam assim, eu falei sem pensar. Ela pode até acreditar nisto, mas isso não é verdade. Quando nós falamos, nós já pensamos anteriormente. Pode ser que não pensamos naquele momento, mas nós pensamos lá atrás. Então, quando uma pessoa ofende a outra, falando de coisas do passado, eu falei sem pensar. Não, ela pensou já. Só que não foi naquele dia, foi antes. E aquilo eclode naquele momento. Então, controlemos o verbo, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por muito esmerada não seja educação, ou seja, por muito elegante que seja a nossa educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz. Então você pode até, de forma elegante, falar uma palavra torpe. Pode falar. A palavra chula, não é? Você pode falar elegantemente, mas ela sempre será uma palavra torpe. Ela sempre será uma palavra que não é digna de ser dita. É isso que nós temos que perceber, não é? Então não adianta o polimento, a educação, etc., coisa e tal, se falar uma palavra de baixo nível. A expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Então Emmanuel disse isso aqui. Perversão é depravação. Então, essa expressão repulsiva, quando é articulada por nossa língua, é uma brecha que nós abrimos. É aquilo que eu disse antes, não é? Porque quando você fala uma palavra torpe, uma palavra de baixo calão, você abriu o seu centro de força gástrico, por onde entram todas as energias de criaturas de baixo nível vibracional. E aí você recebe aquela energia, que alimenta mais ainda o seu ser de palavras ruins. Aí você começa a sentir cansado, começa a sentir desanimado, e não sabe por quê. Ele falou aqui, ó, esta brecha é no nosso perispírito, que entra tudo quanto é coisa pela qual você sintoniza. Então, a conduta aqui que Emmanuel nos incita é para que nós tomemos muito cuidado com nossos pensamentos. Então, nós podemos pensar uma coisa ruim, né? E nós podemos frear ali. Mas se por acaso ela tenta sair pela boca, você freia a boca,
Passa um esparadrapo, não é? Freia, deixa ela passar. Porque se ela passar, ela pode até virar um ato, não é? Então, a pessoa pensa assim, eu vou matar aquela criatura. Aí depois, ela pode até verbalizar, ou não, e pode atingir o seu objetivo. Eu estou dando aqui um exemplo máximo, mas antes disso, tem muita coisa ruim que nós fazemos. Muita coisa ruim. Esta lição é uma lição extraordinária. Por isso, eu convido a todos para criar esse hábito. Se ainda não tem, é claro. Crie este hábito de travar a sua língua e passe a ter melhores pensamentos, travando também o pensamento. Eu vou falar isso. Não fale. Tá certo? Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Muito obrigado.